Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo do radar de mercado, então vamos dar uma olhadinha aqui no mercado hoje. Deixa eu abrir aqui o dólar, que venceu o contrato dele, então vou abrir outro dólar aqui, né? Deixa eu abrir o SDBRL, que é mais fácil, né? O SDBRL já tem tudo ali, não precisa ficar mudando. Olha só, galera, então vamos lá. Bom, hoje o dólar ficou bem lateral, né? Ele tá bem lateral. Se a gente passar aqui uma linha aqui em cima nessas máximas aqui e trazer lá para mínima, a gente tem aqui o início de uma possível reacumulação. Não sabemos ainda, né? Porque ainda tá bem no início da lateralização, mas assim, dá pra ver que ele fez um choque aqui embaixo, ele capturou a liquidez desse fundo aqui, tá vendo? E fez um AR, né? Que ó, o AR é esse movimento aqui que ele fez o choque, ó, que foi aquele pancada que ele deu na notícia, né? E por enquanto ainda não conseguiu nem romper máxima nem mínima. Então tá ali, naquela briga, né? Naturalmente aqui, esse topo aqui ficou um topo legal, porque ele tá dando uma certa nivelada aqui, não tá tão nivelado, tá tão nítido, mas aqui tá meio, tem uma certa liquidez aqui, entende? Porém ele tá falhando, né, de perder essa região. Então assim, se ele vir aqui, galera, ele perder esse fundo aqui, uma corrigida, e vir criando aqui uns topos nivelados, fazer um choque naturalmente, ele pode querer continuar esse movimento de baixo, entende? Fica bem legal, né? Fazer algo bem feito aqui, perdendo esse fundo aqui de preferência. Tá vendo? É legal. Ele vem aqui, olha só, ele tá até nivelando aqui alguns fundos, alguns topos, mas tá aqui no meio do nada, né? Então não fica tão bom assim. Agora se ele vir aqui e perde esse fundo, né? Volta a dar uma nivelada aqui nos topos. Captura liquidez. Naturalmente ele pode dar venda ali. Daí fica legal. Tem uma opção para esse mini dólar. Agora, outra opção, galera, seria ele capturando a liquidez desse topo aqui. Ele vai lá, captura a liquidez, nivela as máximas aqui, faz o choque. Entende? A virada do movimento, naturalmente ele pode fazer a venda, né? Fica bem interessante, tá? Ele vai estar capturando a liquidez desses topos aqui, fica muito bom. O ideal seria ele fazer essa estrutura mesmo, essa microestrutura, porque ele tá numa tendência de alta, né? Então ele, naturalmente, essa microestrutura fica melhor para uma virada, né, do movimento. Já se ele vir aqui embaixo, começar a nivelar os fundos aqui, cara, eu queria ver ele capturando a liquidez ali. A gente tem um fundo aqui de liquidez. Esse fundo aqui é um fundo melhor de liquidez, né? Que ele tá fazendo um, dois, três aqui de alta. Se ele vinha lá, nivelar os fundos aqui, fizer a captura, fica legal também. Pra gente subir comprado. Tá vendo? Tá bom. Quer capturar a liquidez desse fundo, né? Dessa liquidez interna. É uma opção, tá? Não dá pra descartar não, que é muito boa. Isso que eu tô de olho no dólar por enquanto. Vamos então pro Bitcoin, depois a gente volta pro mini índice. Olha só, Bitcoin. Ele até foi lá no fundo, ele capturou a liquidez, voltou. Tá caindo meio esquisito, né? Assim, a gente ainda tem a proteção daquele fundo, né? Deu a compra lá. Ele tá meio que assim, ó. Tá vendo? Então, se ele quiser subir aqui, naturalmente, ele dando uma acumulada aqui nessa região, tá vendo? Aqui é um sell side liquidity, né? Porque ele quebrou a máxima lá. Se quiser fazer sim um movimento meio lateral, quiser fazer aqui assim, ó. Ir lá fazer o choque. Naturalmente, ele pode dar uma compra, né?
Vendo? De preferência ele tinha que fazer abaixo desse fundo aqui, né? Capturar a liquidez abaixo desse fundo. Se ele quiser fazer aqui, fica minimamente interessante, sabe? Fica meio nivelado ali os fundos, mas o ideal seria ele capturar mesmo. Agora, para vendas, ele quebrando esse fundo aqui, vindo subindo aqui e nivelando aqui os topos, ele pode dar a venda, né? Então ele vem aqui, ele vem subindo aqui, ó. Pode fazer o choque aqui. Naturalmente ele pode dar venda ali para nós. Beleza? Então é uma opção muito boa. Tá? O ideal seria se ele capturasse. Capturação, se ele quebrasse fundo também, né? Então nessa puxada que ele quebra lá o fundo, volta, fica muito melhor pra gente pegar uma venda aqui com um contexto muito melhor, porque indica que ele tá desrespeitando esse fundo, ele pode continuar nesse movimento de baixo. Beleza? Também se ele começar a subir daqui, né? Se ele quiser engatar nesse 2, 3 aqui, junto com esse maior, né? Junto com essa fractal aqui. Tá vendo? Tem um movimento fractal. Ele pode começar a subir aqui, nivelando os fundos aqui, fazer a captura e dar a compra. Por que não? É uma opção também, tá? É uma opção muito boa. A gente vem continuando comprando, né? Na continuação do movimento. Vamos lá então pro euro. Daí a gente vai olhar o índice também. Bom, galera, no euro, seguinte, ele deu a compra lá, né? Deu a compra. Exatamente aqui, ó. Ele fez o choque meio esquisitão, grandão, mas chegou a pagar 3 vezes o risco aqui. Tá vendo? Vou colocar aqui. Tem que ser ali atrás daquele candle. Tem que ser aqui, ó. Esse candle aqui, galera. Chegou a pagar mais 3 vezes o risco. Então, assim, agora ele tá meio lateral também. Você pode ver que ele tá construindo aqui uma certa causa, né? Assim, pode ser isso aqui também, ó. Tá vendo? Ou lá em cima, tanto faz. Aqui, galera, os fundos estão ficando bem bacanas, né? Então, assim, geralmente se ele vir aqui, quiser vir dar um choque, fazer aqui, ó. Se ele quiser fazer o choque aqui embaixo, a gente tem compras, tá? Né? Na captura de liquidez desses fundos aqui, porque ele tá capturando uma liquidez lá de trás. Olha lá. Tá capturando essa liquidez aqui. Ele ainda tá em posicionamento de captura de liquidez. Se a gente pegar o RSI aqui, ver se a gente tem um RSI nesse layout. Mas se eu for adicionar o RSI aqui, você vai ver que vai ter lá, ó, força relativa. Vamos ver se ele vai estar com uma divergência, né? É, não tá com uma certa divergência, não. Ele vai estar com divergência no dia. No dia ele vai estar, provavelmente. Olha lá. Divergência no dia ele tem, né, galera? Mas a do fundo lá de trás ele não tem. Mas não tem problema, isso é só um ponto a mais. Aqui ele tá bem divergente. Então é um ponto, né? Se ele fizer o choque aqui embaixo, fica legal para vendas. Se ele quiser fazer uma microestrutura, algo assim, também fica legal, né? Então ele vem aqui, faz uma microestrutura, faz o choque também. É legal também. Naturalmente fica bom. E esses topos aqui, galera, o ideal é ele nivelar melhor, né? Se ele quiser dar compra. Ou lá em cima, tá vendo? Se ele for lá em cima, ele vir lá aqui em cima e vir nivelando aqui os topos, ele pode dar venda. Tá vendo? Capturando a liquidez desse topo aqui. Interessante também.
E só também que eu tô de olho nesse euro, né? Então ele pode dar uma compra aqui embaixo, ele fazer o choque. E lá em cima é capturando a liquidez aquele topo lá. Beleza? Lembrando que isso aqui é uma estrutura de acumulação. Bastante pressão de demanda e pouca presença de oferta, né? Tá nivelando bastante os fundos aí. Ele fez um choque aqui também. Ó, começou com choque, então já é um conceito bem interessante. Vamos então pro Gold. Daí a gente vai pro Mini Índice depois. No Gold, pessoal, a gente tem aquele topo de liquidez ali em cima. E também a gente tem um movimento meio lateral aqui, né? Ele capturou a liquidez desse topo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma piada esse topo aqui também. Ele capturando a liquidez, fazendo um choque. Naturalmente ele deu a venda lá. Fazendo um choque lá, ó. Quer ver? Ali, ó. Bem bonito. Foi de primeira, né? O choque foi de primeira. Pagou até 6 vezes o risco, ó. Vai tá vendo. E agora ele tá nivelando esses topos aqui, né? Então ele pode querer dar uma continuidade. Vir aqui fazer um choque aqui em cima. Pode dar uma continuação do movimento de baixo. Né? Porque ele tem a liquidez aqui em cima, tá vendo? Essa liquidez aqui. Se ele fizer o choque, fica legal. Agora ele pode querer também inverter, né? Pra ele inverter, ele tem que fazer uma estrutura mais bem feita. Nivelar melhor esses fundos. Entende? Ó, antes ele tinha feito uma estruturinha de compra, né? Aqui, ó. Nivelou os fundos aqui. Fez o choque lá. Nossa, ficou bem feio o choque. Então, assim, ele pode também querer lateralizar para dar compra. Então, se ele vir testar mais o topo aqui, furar os topos antes, né? Nivela os fundos, pode dar compra lá. Também interessante, né? Isso aí, galera. Não tem muita coisa pra esse gold, não. Mas isso mesmo. Vamos pro Nasdaq. Quer dizer, vamos pro índice, né? Depois a gente vai pro Nasdaq. Esqueci de colocar o índice aqui junto. Vou adicionar ele agora. Pronto. Bom, aqui no índice, pessoal, hoje ele ficou muito lateral, como nos outros dias, né, pra trás, apesar de ele deu uma venda hoje cedo, né? Dentro do que a gente chama mapeado aqui no radar de mercado, né? Ficou bem bacana, fez o choque ali bem bonitinho. Vou pagar 3 vezes o risco aqui, né? Ficou um stop bem pequenininho. Pagou lá 3 vezes o risco, ó. A casca, hein? A casca total. Ficou bacana. Hoje o índice ele ficou bem lateralzão. A gente tem até uma liquidez interna aqui, pessoal. Tem uma liquidez interna. Se ele quiser vir capturar e fizer um choque, fica mais ou menos bom, tá? Não fica tão bom assim, mas fica mais ou menos, né? Uma estruturinha legal. Agora, se ele quiser fazer uma estrutura, uma microestrutura ali embaixo de liquidez, de captura de liquidez, fica melhor ainda, tá? A gente tem esses fundos nivelados. Se ele quiser fazer lá uma microestrutura, nivelar os fundos, fazer o choque, até melhor. Muito melhor. Agora, a gente tem uma estrutura grandona aqui dentro também. Maior, né? Uma liquidez muito maior aqui, muito mais expressiva. Então, se ele quiser ir lá embaixo capturar a liquidez, fica melhor ainda. O ruim é pegar no choque aqui, porque tá totalmente contra a tendência. O ideal é ele fazer uma estrutura, uma microestrutura aqui também, de acumulação. Fazer aqui, ó.
Tá vendo? Faz uma microestrutura ali e dá compra naturalmente. Aí fica melhor. E tá uma liquidez contra a tendência, né, pessoal? Agora, se o índice subir aqui em cima, fazer uma microestrutura aqui de venda, legal. Distribuição de Wyckoff. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, galera. É só vocês pegarem e assistir. Entre no canal, já pega, já assiste pra você ficar por dentro disso aqui, ó. Identificar melhor elas. Bem, fica legal. E bom, vamos pra finalizar. Vamos pro Nasdaq. Ó, o Nasdaq quebrou o fundo lá, né? Eu tinha marcado aquele bloco de ordens, mas não tem liquidez embaixo dele, então naturalmente fica ruim. Ele chegou nesse fundo aqui agora. Aquilo, a gente. Se ele vir subindo aqui, não capturar a liquidez, né? Vir subindo. Começar a nivelar os topos aqui. Fizer o choque lá da venda, naturalmente. A venda ali fica bom. Tá? Fica bom. Agora, se ele quiser dar compra aqui, ele capturando a liquidez desse fundo aqui. É legal. Uma compra legalzinha também. Agora, como eu falei, se ele quiser, se ele não fizer nada aqui, o choque aqui fica meio esquisito, fica meio ruim. Ele voltar, nivelar os fundos, pode dar compra na continuação também, sabe? Ele pode até dar uma compra num choque aqui embaixo no fundo, mas não fica muito bom não. Se ele não fizer nada, na volta a gente tem a compra ali, na microestrutura, beleza? Então é isso. É isso aí, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like e valeu! Tamo junto.